Fala, galera do canal Fielzaço. A situação no Corinthians não tá nada fácil. O time entrou no pior jejum de vitórias da temporada. Tem jogador que simplesmente sumiu dos planos do técnico Dorival. E para piorar, o presidente interino abriu o jogo e falou sobre as dificuldades para trazer reforços. E olha, tem uma informação bem importante que pode mudar completamente os bastidores do Timão nessa janela de transferências. Fica comigo até o final porque você vai entender o que tá rolando nos bastidores e qual é o plano real do Corinthians para essa janela. O Corinthians empatou mais uma, dessa vez contra o Grêmio, 1-1 em Porto Alegre. Gol do Breno Bidon, que, aliás, vem sendo uma das poucas notícias boas nesse momento complicado. Só que esse empate escancarou uma estatística muito preocupante. O Corinthians chegou ao seu pior jejum de vitórias em 2025. São 4 jogos seguidos sem ganhar. Empate com o Atlético Mineiro, empate com Vitória, derrota pro Huracan na Sul-Americana, que culminou na nossa eliminação, e agora esse empate contra o Grêmio. Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Lá atrás, em abril, quando o time ficou 3 partidas sem vencer e isso resultou na demissão de Ramon e Emiliano Dias. E sabe o que é pior? A diferença daquela época para agora é que, além de estar sem vencer, o Timão foi eliminado da Sul-Americana e começa a se distanciar perigosamente do G6 do Brasileirão. Atualmente, o Corinthians é o 10º colocado com 16 pontos. Para chegar no G6, a diferença é de 4 pontos, mas com um detalhe: o Fluminense, que tá nessa briga, tem um jogo a menos. E se o objetivo é nem G6, mas G4, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, aí a coisa complica mais. São 6 pontos atrás do Palmeiras, que também tem um jogo a menos. Ou seja, se não reagir logo, o Corinthians corre sérios riscos de fazer mais um ano bem abaixo das expectativas. E no meio de todo esse cenário, tem um nome que tá chamando muito a atenção: Igor Coronado. Você lembra dele? Pois é. O meia que chegou cercado de expectativas simplesmente sumiu do time. Sabe há quanto tempo ele não entra em campo? Desde o jogo contra o Santos, em maio. E pior, são 3 jogos seguidos no banco sem nem aquecer direito. No empate contra o Grêmio, Dorival tinha vários desfalques. Memphis, Carrillo, Yuri Alberto, Martinez. Mesmo assim, Coronado ficou no banco. E quem entrou? Dieguinho, Kaique, os garotos da base. Dorival foi bem claro na coletiva: foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que estamos desenvolvendo. O Igor fez uma boa semana, poderia até ter começado, mas optei por abrir mais a equipe com os garotos pelos lados. Ou seja, não é questão física, nem problema pessoal, é opção técnica. E agora a situação fica muito delicada. Coronado tem 6 jogos no Brasileirão, que é justamente o limite permitido para ele poder se transferir para outro clube da Série A. Se fizer mais um jogo, não pode mais mudar de time dentro do Brasil. O que isso significa na prática? Que se não houver uma definição agora, ele pode ficar encostado no elenco, praticamente sem jogar até o fim do ano. E o próprio mercado já tá de olho nisso. Times do Oriente Médio voltaram a sondar, e no início do ano, clubes do Brasil também tentaram, mas o Corinthians tinha fechado as portas. A pergunta que fica é: vale a pena insistir no Coronado? Ou o melhor é negociar e abrir espaço para reforços? E aí, se você acha que as coisas param por aí, segura essa. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu abrir o jogo sobre reforços. E a verdade é dura: não vai ter loucura no mercado. Stabile deixou bem claro que o Corinthians até precisa contratar, mas dentro da realidade financeira. Olha o que ele disse: o Corinthians precisa contratar dentro da possibilidade. Já conversei com Dorival, e algumas contratações pontuais devem acontecer. Vamos precisar de reuniões para definir se teremos recursos para contratar os jogadores que ele pensa. Resumindo, o clube está tentando, mas dinheiro não sobra. A janela extra da FIFA, que abriu por conta do Mundial, já fechou e o Corinthians não trouxe ninguém. Agora, todas as fichas estão na janela oficial, que abre no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. E quais são as prioridades? Um zagueiro, um goleiro reserva, um atacante de velocidade, um meia armador para disputar posição com Garro e internamente ainda discutem se vale buscar um lateral direito. E quanto às vendas? Por enquanto, nenhuma proposta por ninguém.
Isso foi confirmado pelo próprio presidente. Então, fiel, agora você sabe exatamente qual é o cenário real nos bastidores do Corinthians. O time tá no pior jejum da temporada, Igor Coronado praticamente fora dos planos e pode deixar o clube nessa janela. E sim, o Corinthians quer contratar, precisa contratar, mas a situação financeira limita demais o que pode ser feito. Se vier reforço, vai ser pontual, cirúrgico e dentro do que cabe no orçamento. Agora eu quero saber, se você fosse o presidente do Corinthians, quem você contrataria nessa janela? E o Coronado, merece mais uma chance ou já deu? Comenta aqui embaixo, porque eu tô muito curioso para saber a opinião da Fiel. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui é informação diária sobre o nosso Corinthians. E vai Corinthians!